Bom, pessoal, vamos lá então. Peguem a lista de vocês, vamos para as resoluções. Questão número 1, vamos lá. Uma questão aí que trata-se de divisão proporcional. Vamos fazer a leitura rápida aqui do enunciado. Você que tem o material acompanha, quem não tem, preste atenção. Uma pessoa divide 13 mil reais proporcionalmente às idades de seus 3 filhos, que têm, respectivamente, 3, 4 e 6 anos. Quanto receberão um filho mais novo e um filho mais velho? Gente, se eu pudesse intitular, eu sempre falo isso nas aulas, das questões clássicas em concurso. O que é questão clássica? Aquela que cai com uma frequência muito grande. Você não pode se dar ao luxo de não ter resolvido pelo menos uma vez uma questão clássica. Por quê? Porque ela aparece com uma frequência grande. Quando aparece aquela questão que nunca ninguém viu, ela vai te derrubar? Vai te derrubar. Mas ela vai derrubar muita gente. Tá? Isso não faz tanta diferença. Agora, quando você erra uma questão clássica, eu não consigo ver chance de você acertar uma difícil. Tá? A probabilidade é muito pequena. Esta é uma das questões mais clássicas, tratando-se de divisão proporcional. Você pode pensar assim, ó, mas aí na questão não falou se é direta ou inversamente. Lembra que no início eu falei, quando a questão deixa omitida a situação do inversa, você considera a primeira situação. Isso é uma convenção já nesse assunto, tratando-se de questão de concurso. Tá? Então, vamos lá. O valor que vai ser dividido vai ser 13 mil reais. Bom, a ser dividido, respectivamente, pelas idades dos filhos 3, 4 e 6 anos. Como ele não falou divisão só proporcional, entende-se que é o caso de direta, como a gente já falou. Bom, nós vimos antes que, nesse caso, você faz a divisão pela soma direta dos valores. Assim. Bom, vamos continuar essa continha. Vai ficar 13 mil, então, dividido tudo isso por quanto? Por 13. Tá? O quociente dessa divisão, que vai dar exatamente 1.000, o que a gente faz agora? Pelo processo que a gente fez antes da aula. Volta a multiplicar exatamente pela ordem que se apresentam esses valores. Ou seja, por 3, por 4 e por 6. Tá? Produzindo, respectivamente, os seguintes valores. 3 mil, 4 mil e 6 mil. Veja que é mais fácil que ganhar do Inter aí de mão atada, né? Barbada essa. Obrigatoriamente, a soma tem que ser o valor do dividendo, senão nós erramos alguma coisa. Bateu, bateu. Agora o que você vai fazer? Vai ver o que o exercício está perguntando. Está perguntando o quê? Quanto receberão o filho mais novo e o mais velho? Ora, o mais novo é o que tinha 3 anos e o mais velho é o que tinha 6 anos, respectivamente, são os valores 3 mil e 6 mil. Tá? Entre as alternativas está lá na letra B a resposta do exercício. Veja se dava para o cidadão errar essa aí. Não dava. Né? Vamos à próxima questão. E assim nós vamos matando nossa lista aí com um pouco mais de 10 questões. Vamos à segunda. Segunda questão, vamos lá. Fala assim, 2 funcionários receberam a incumbência de catalogar 153 documentos e os dividiram entre si na razão inversa. Pronto, está ali a palavra-chave para você situar qual é o assunto. Divisão inversamente proporcional. De suas idades, 32 e 40 anos. O número de documentos catalogados pelo mais jovem foi... Bom, vamos lá. A quantidade a ser dividida dos documentos é 153. Vamos colocar, então, o valor a ser dividido. Pela razão inversa, suas idades que tinham 32 e 40 anos. Bom, trata-se, né, de uma questão clássica de divisão inversamente proporcional. Como é que a gente fez antes do intervalo? Você faz pela soma dos inversos desses valores. Qual é o inverso de 32? É 1 sobre 32. E qual é o inverso do número 40? 1 sobre 40. Professor, mas aí você me ferrou. Agora você tem uma soma entre frações onde o denominador é distinto. Tá? E aqui cresce a importância de você saber resolver para aquela forma clássica que eu falei antes do início. Você pode resolver essa simples expressão de várias maneiras. Mas aqui cresce a importância devido à metodologia que eu falei para vocês, que eu gosto aquela. Por quê? Porque exercícios mais refinados exigem do aluno o processo contrário. E se você não tem uma metodologia, você não faz a questão. Agora você pode estar na dúvida na matemática básica. Professor, mas eu não sei encontrar um mínimo múltiplo comum entre 2 números. Claro que sabe. Você vai fazer a fatoração simultânea deles. Né? Esse processo nós aprendemos lá na 4ª, 5ª série. Né? Vamos lá, me ajudem aqui. Dá por 2, dá 16 a 20.
dá por 2 novamente, dá por 8, dá 10. E vamos indo. Dá por 2, dá 4 e dá 5. Agora dá por 2, dá 2 e dá 5. Dá por 2, dá 1 e dá 5. E por fim, dá por 5, dá 1 e dá 1. Chegamos aqui, paramos. Passa a ser o mínimo múltiplo comum o produto entre esses valores. 2 elevado a 5, 32, vezes 5, 160. 160, então, passa a ser o mínimo múltiplo comum entre esses dois algarismos, tá? Entre esses dois números. Este é o processo clássico da soma entre frações, onde o número de baixo é distinto, o denominador. O que a gente faz agora? Vamos lá. A primeira leva é a divisão e a segunda é a multiplicação. 160 dividido por 32 dá 5, vezes 1 vai dar 5. Agora, pela segunda, 160 por 40 dá 4, vezes 1 dá mais 4. Foi exatamente a mesma forma que a gente fez no exemplo antes do intervalo, né? O que a gente convencionou lá naquele exemplo? Vamos continuar a continha aqui. Dá por 9 e dá por 160. O que nós acertamos aqui? Que agora que você usou esse denominador lá, é o momento de você fazer o quê? Descartar. Tá? Por quê? Porque sim, professor. Por quê? Porque sim, algumas coisas na matemática é mais fácil você entender a regra que saber o porquê. Tá? E aí nós prosseguimos com essa divisão somente ali, bom? Que vai produzir exatamente o quociente 17. Agora é o ponto alto. Esse valor, você volta a multiplicar por quais valores? Por 5 e por 4, respectivamente. Na mesma ordem que eles se apresentaram ali. Tá? Então vamos lá. Dá por 5 e dá 4. Respectivamente, você vai encontrar 85 e 68. E se você observar as alternativas, você tem as duas possibilidades lá entre as 5 alternativas, a letra A, B, C e D, I. Bom, mas o que o exercício está pedindo? O número de documentos catalogados pelo mais jovem. O mais jovem era quem tinha 32, que virou 5, que veio para cá e virou 85. Tá? Entre as alternativas, a resposta na letra B. Cuidado, que na letra D contemplava também 68. Tá? Mas não é isso que o exercício perguntou. Tá? Tem que ficar atento também, não basta resolver, tem que responder o que foi perguntado. Bom, vamos à próxima questão. Questão de número 3. E assim nós vamos indo. A respeito de proporções e regra de 3, julgue os próximos itens. Uma questão aí do estilo da banca CESP, né? A banca aí que predomina nas carreiras, tem predominado nos concursos das carreiras policiais aí, onde você tem que analisar se está certo ou está errado. Fala assim, a respeito de proporções e regra de 3, julgue os próximos itens. Vamos lá. Se 8 alfaiates que trabalham o mesmo ritmo confeccionarem 36 blusas em 9 horas de trabalho, então 10 alfaiates com a mesma produtividade dos outros 8 confeccionarão em 8 horas de trabalho mais de 45 blusas, certo ou errado? Tá? Questão clássica de regra de 3 composta. Como é que nós aprendemos? A primeira fase, nós lemos o exercício e colocamos as informações grandeza embaixo de grandeza. Tá? Aqui é só ter um pouquinho de paciência. Então vamos lá. 8 alfaiates que trabalham o mesmo ritmo, confeccionam aí 36 blusas. Veja, a questãozinha de regra de 3 composta, não dá para perder esse tipo de questão. Em 9 horas de trabalho. Vamos abreviar um pouquinho aqui. Então, 10 alfaiates, então eu já determinou a quantidade aqui, 10 alfaiates, com a mesma produtividade dos outros 8, confeccionarão em 8 horas de trabalho mais de 45 blusas. Só atenção agora. Como é uma questão de certo e errado, vamos atribuir uma variável aqui, x. Como ele já determinou que é mais de 45, eu preciso saber se isso está certo ou errado, eu vou chamar isso aqui de... Adivinha qual é a variável que a gente vai usar aqui? X. Mas eu queria usar o R, começa com o meu nome e tal, a letra. Não, usa x. Quiser usar R, usa a variável que você quiser. Não vai fazer diferença. Agora, gente, nós vamos encontrar o valor de x. Se for mais de 45, a questão está certa. Caso for igual ou menor, a questão está errada. Então é assim que nós vamos proceder. Como é que foi que nós aprendemos e nós convencionamos aqui? A coluna da variável, você não altera. A partir dela, nós vamos montar uma proporção, que é uma igualdade entre duas ou mais razões. Então vamos lá. 30, do jeito que está ali. Traça um risco, toma um golinho d'água e respira um pouquinho. O que nós precisamos fazer agora? Descobrir se essa relação em função da variável entre as outras variáveis
é direta ou inversamente proporcional. Tá? Então vamos lá. De 2 a 2, bem tranquilo para nós não errar. Tá? Esse tipo de questão vale a pena você apostar porque é certo que você vai acertar. Vamos lá. Como é que nós aprendemos lá e convencionamos? De 2 a 2, esquecendo com as demais, podendo-se, inclusive, se você quiser, contextualizar. Tá? Vejam como é que eu vou fazer. Alguns alfaiates, vejam, estou contextualizando, mas não estou me influenciando com os valores numéricos. Não, você se enrola. Alguns alfaiates confeccionam 36 blusas trabalhando 9 horas por dia. Se eu diminuir o número de horas, eu não vou diminuir o número de blusas confeccionadas? Vou ou não vou? Sim. Diminui é o quê? Direta. Então essa relação é diretamente proporcional. Se é direta, nós vamos posicionar os números diretamente do jeito que estão lá. Pronto. Respira e vamos para o próximo. Tá? Veja, dá para perder esse tipo de questão, gente? Não dá para perder. É só ter paciência. Agora eu vou para cá e esqueço das outras demais. Se quiser contextualizar, pode contextualizar. Mas veja como não precisa. 8 alfaiates confeccionam 36 blusas num determinado tempo. Contextualizei, mas não falei números, senão você se enrola. 8 fazem 36. Se eu aumentei o número de alfaiates, eu não vou aumentar o número de confecções também, gente? Sim. Aumenta é o quê? Direta. Essa relação também é diretamente proporcional. Se é direta, então eu vou posicionar os valores diretamente do jeito que estão aqui. O 8 em cima e o 10 embaixo. Pronto. Daqui para frente, não tem mais nada de raciocínio. Aí é matemática básica. Tá? Dá para nós ganhar um pouquinho de tempo? Dá. Podemos simplificar esse 8 com esse 8 aqui. E aí a proporção fica assim, passo a passo. Ó. 36 sobre x igual a 9 sobre 10. Agora você pode multiplicar cruzado, porque isso é uma das propriedades das proporções, produto do meio pelos extremos, em outras palavras, multiplicar cruzado. Né? Vamos lá então. Vai ficar 9 vezes x igual a 36 vezes 10. Vamos passar esse coeficiente que está para lá, porque eu quero isolar a variável. Passo o 9 que está multiplicando para cá, dividindo. Veja que ele é múltiplo do 36, posso simplificar, ficar 4 vezes 10, que dá 40. 40 o quê? 40 blusas. Vamos voltar lá e contextualizar esse valor, ver se tem aquele sentido lógico que eu falei que vale a pena você fazer. Faz sentido ser 40, aumentou lá, diminuiu um pouquinho aqui, 40 blusas. A questão, agora voltamos na questão. A questão fala que é mais de 45? Não, é menos. Mais precisamente 40. Logo, a alternativa, o item está errado. Tá certo? É assim que a gente vai procedendo nesse tipo de questão. Próxima questão do mesmo item, na sequência, o item 2. Vou botar até aqui item 2 aqui. Bom. Caso toda a produção de uma fábrica seja destinada ao público infantil, aos públicos infantil, jovem e adulto, de modo que as porcentagens da produção destinadas a cada um desses públicos sejam inversamente proporcionais. Marca ali. Opa, inversamente proporcional. Respectivamente aos números 2, 3 e 6. Então, mais de 30% da produção dessa fábrica destinar-se-á ao público jovem. Bom, antes de mais nada, vamos colocar aqui os valores respectivos ao público infantil. Arruda. Opa! Só uma interrupçãozinha. Só falar para o pessoal de casa que já encerramos a questão da quantidade de amendoim, já comemos todos. Tá. E agora, já na transição da aula do Arruda para a aula do Quiolo, a gente já vai informar o ganhador, tá certo? Tá bom. Não precisa mais ficar mandando quantidade. Encerraram as votações. Já encerraram as votações. Então, agora eu estou terminando de auditar aqui os números e já... Na mudança da sua aula para a aula do Quiolo, a gente já apresenta o ganhador, então, beleza. Tá certo? Então, o pessoal ouviu o professor Quiolo, não, o professor Stoss, desculpa. As votações encerradas, aí depois do intervalo nós vamos inaugurar aí quem ganhou o Big Brother. Aí. Então vamos lá, infantil, jovem e adulto. Ele deu os valores respectivos a essas 3 categorias aí, que são 2, 3 e 6. Agora a pergunta aqui, a charada, pulo do gato da questão é o seguinte. Vai ser dividido por esses valores. Direta ou inversamente proporcional? Inversa, está claro no enunciado lá, o animal já marcou.